Está no Tzad Aleph, Amud Aleph, 2 pontinhos. Segundo os 2 pontinhos, né? Sim. Vem Yorshav Shelzeh, Yorshav Shelzeh, Yorshim Ktubatá. A gente na Mishnah que os herdeiros não ganham Ktubá. Fala, Ktubá Maia Vida. Que Ktubá? A gente acabou de falar lá para trás da Mishnah que ela não tem Ktubá. Nesse caso dessa mulher que foi, separou por um Ed, casou com outro, um Ed falou, testemunhou que o marido dela estava morto, ela casou com outra pessoa e o marido voltou. A gente falou que ela não tem Ktubá. Que Ktubá iria para os herdeiros, se ela nem tem Ktubá, fala Gmará, Baba Ktubat Binin Dichri. O que é Ktubat Binin Dichri? É o seguinte, geralmente o marido que herda as coisas da mulher. E assim também o que ela colocou na casa do pai dela quando casou. E assim também, quando ela falece, ele está isento de pagar a Ktubá e do que ele escreveu a mais na Ktubá. Agora, quem casou com 2 mulheres e as 2 faleceram, então ele herda. E quando... Espera aí só um minuto. Tá. O dizer seria o seguinte: faleceram as 2 mulheres quando ele estava vivo, ele herdou o marido. Quando ele falecer, divide entre os filhos por igual. Tanto os filhos da primeira quanto os filhos da segunda, os filhos dele. Mas também fizeram uma tacaná para Ktubá, não para esposa, para Ktubá. Por quê? Que o homem que os herdeiros de cada mulher vai ganhar a Ktubá dela, entendeu? E depois o resto divide por igual. Certo? Quando eles herdam, se a pessoa é casada com 2 mulheres, então primeiro, antes de dividir, qual é a Ktubá de cada uma? Essa Ktubá de cada uma é de cada um dos filhos dessas. A Ktubá do que trouxe para o casamento. Não, a Ktubá é o que ela ganha da Ktubá. O que está escrito na Ktubá? A Ktubá tem lá Kesef Tzaruf, ou então a gente também tem o que é o aumento da Ktubá. E o Hatan também quis aumentar tanto na Ktubá. Para Gmará, Pshita, lógico que ela também é. Lógico que eles também não ganham, porque se ela não ganharia, eles também não ganham. Para Gmará, mal de ter uma identidade, a Abda Isura, que na Sura Banana era Zarala, que na Sura Banana. Fica mais falando que se você poderia pensar que ela que fez o Isur, Ramim mutaram ela, os filhos dela não tem nada a ver com isso. Fica mais falando que sim, os filhos também perdem a Ktubá. Ajuda a Mishnah, estamos nos 2 pontinhos. Achiv Shelzeh, Ve'achiv Shelzeh, Chortzim Velo Me'abim. Ela casou com 2, né? Teve um, falaram que morreu, casou com outro. Mesmo se os 2 morrerem agora, antes de derem o gueto para ela, o marido voltou, não sei o que, então os 2 caíram no duro. Tanto os irmãos de um quanto o irmão do outro tem que fazer Khalitsa, não pode fazer Ibu. Fala Gmará, Achiv Shelishon Chortzim Mideoraita. O irmão do primeiro tem que fazer Khalitsa Mideoraita, eles têm a obrigação de fazer Khalitsa. E não fazem Ibu Mideorabanan, que Rabanan proibiram. Achiv Shelishon Chortzim Mideorabanan, Mideoraita Mideorabanan. Eles não fazem Khalitsa Mideorabanan, porque na verdade o casamento dela com o primeiro não acabou. E não fazem Ibum, nem de Oraita e nem de Rabanan. O Ibum não existiria para os irmãos do segundo marido, nem de Oraita e de Rabanan. Rabi Yossi, o marido do Matan, de Chteiba lá, Bechuri. Rabi Yossi, ele discute, fala o quê? Que a Ktubá dela está sobre as posses do primeiro marido. Rabi Lazara falou que o primeiro pode ainda ter escudo do que ela achar e do que ela fizer,
e pode, inclusive, anular as promessas dela. Rabi Shimon veio e fala da Mishnah que quando se o Ibum que os irmãos do primeiro teriam até a obrigação de Ibum, se fez o Ibum, valeu, e se fez Khalitsa, isentou as outras esposas que o irmão tivesse, as Sarot. Certo? Essa foi Rabi Yossi, Baravuda. Batrai Bodule Kabai, Kabai não Bodule Batrai. Os últimos concordaram com os primeiros. Então, quer dizer, Rabi Yossi falou que a Ketubá está sobre posse do primeiro marido. Rabi Lazar vem e fala que o primeiro marido ele tem desculpa do que ela achar e do que ela fizer, ele pode anular as promessas delas, além de concordar também com Rabi Yossi. Rabi Shimon vem e fala até o irmão do primeiro poderia fazer Ibum e concorda com todos que os outros falaram. Mas o Rabi Yossi não concorda com o Rabi Lazar, Rabi Lazar concorda com o Rabi Shimon. Kabai e Lobodule Batrai, mas os primeiros não concordam com o segundo. Quer dizer, os segundos estão aumentando o que o primeiro falou, mas não concordam com o segundo. Rabi Shimon, Rabi Lazar, Rabi Biad, Vitei Karissura Kalokadis, Vechosha, que ele me exatamente se vai ser a dele, se a Biá, que eles tiveram no ele não montou e falou que o primeiro poderia até fazer Ibum, muito mais o dinheiro, muito mais do que ela achar, muito mais do que ela prometer. Ele fala, olha, do dinheiro eles não fizeram a multa, mas da Biá sim fizeram a multa, e aí ele não concorda com essa parte do Ibum. Vai os dois Bodilei Rabi Yossi, concordaram com Rabi Yossi. Hadi de Atva Tutei Lokadis. Rocha que tu vale de Levítico no meu pecai. Quer dizer, tanto eles que falaram que tem alguma lado da mulher que não foi multado, ou lado do Babon, que o Rabi Shimon até a Biá que poderia fazer Ibum. Então, muito mais da Ketubá que ainda está valendo. Rabi Yossi não leu. Rabi Yossi concordou que eles falaram só o que ele falou. Ketubá dele mesmo que não veio para colocar Lokadis. Você fala, Hadi de Atva Tutei Lokadis. Ele falou, olha, a Ketubá que ela ainda pode cobrar, quando ela estiver saindo do casamento, ela pode cobrar que não foi multado. Agora esses outros, já que ela fez o Isur, ela sim foi multada e ele não tem mais esses direitos. E Rabi Yossi só o que ele falou. Rabi Yochanan falou ao contrário. Kabai é o modulo levatrai, batrai é o modulo kabai. Rabi Yossi falou ao contrário. A gente tem a opinião. Rabi Yochanan falou ao contrário. A gente tem a opinião de Rabi Yossi, Rabi Lazar, Rabi Shimon. Fala que Rabi Yossi, que fala que você pode cobrar que Ketubá, concordou com o que falou Rabi Lazar, e o que falou Rabi Shimon, que o marido do Rabi Lazar falou que o marido pode até anular a promessa, e Rabi Shimon falou que se o irmão do primeiro fizer Ibum, o Ibum está ibumado. Se fizer Khalitsa, isenta até as Sarot. Rabi Yossi concorda com os de baixo, Rabi Lazar concorda com o Rabi Shimon, e Rabi Shimon concorda com os dois para trás. Qual é a lógica de Rabi Yochanan? Rabi Yossi, o modelo, era Rabi Lazar, 2 pontos. Ketubá de medida ele dá locais, a Ketubá que é dele para ela, não tem multa. Rocha que me dá uma ceada de medida dele. Muito mais os que ela achou que é dela para ele que não vai ter. Se o que ela ganha não tem multa, ela mesmo está fazendo isso, muito mais o que ele ganha que também não vai ter multa. Verabrazar não vou delay, apesar do quando o Rabi falou, pensar dar uma ceada de medida dele locais. O que ele ganha não tem multa, mas o que ela ganha sim tem multa, porque isso foi ela. Vai o modelo de Rabi Shimon, e os dois, tanto Rabi Yossi quanto Rabi Lazar concordaram, que o Rabi Shimon falou com o irmão, o primeiro que se fez de multa ibumado. Bahani de Bechaim Lokansei, Biadre, Achar Vital, Okolshek. Esse de quando ele está vivo tem que ter algum lado que não tem multa, muito mais depois que ele morreu, que também tem multa. Rabi Shimon não leu, Rabi Shimon não concordou com eles. Bial de Achar Vital Lokanis, está falando de Bechaim Lokanis. A Biá, depois que ele está morto, quer dizer, só depois que ele morreu, o marido morreu que não tem mais multa, mas quando ele está vivo, as multas ainda continuam. Então tem a lógica de falar que os últimos vão concordando e aumentando sobre os primeiros, tem a lógica de falar que o primeiro concorda com os últimos, e os últimos vão cortando as opiniões dos primeiros. Que o primeiro é tudo, o segundo é não, o que você falou não, é só a partir daqui, e o terceiro é só o Igor. Certo? Vamos lá, 2 pontinhos. A gente vê da Mishnah.
gente está nos dois pontinhos, nos últimos dois pontinhos do Tzadi Aleph Amud Aleph. A gente está de Set Shalom Elishut. Depois que falaram para ela que o marido dela morreu, então ela casou, mas sem, o que quer dizer sem a permissão do Bedin? Quer dizer que vieram dois Edim, o Bedin não precisou se meter. Não foi um Ed, não foi uma testemunha, o Bedin teve que dar a permissão. Foram dois Edim que chegaram. E dois Edim é uma Edut completa, vamos dizer assim. Uma testemunha completa. Amaravud Amarav, Achiel Chata. Assim é a Halachá. Que ela poderia voltar para o marido, se ela casou, porque dois Edim vieram falar que ele faleceu. Porque aí ele é ela está com o Vodes total. Agora ela fala que aqui é diferente de lá. Lá ela deveria ter corrido atrás. Aqui é onde se prevê uma Edut completa. Dois Edim, a gente pode ser Rav com dois Edim. Então fala agora a maneira vaga no veio lá malach. Por que você está? E falou a Avuda do nome de Rav, assim Alachá. O que você está roubando aqui a opinião? E se vira lá, Rabi Shimon, se você concorda com o que falou Rabi Shimon aqui na Mishnah, fala ei Malach Rabi Shimon, fala como Malach Rabi Shimon. Deixava do Rabi Shimon do Caslan. E aí você vai falar que você vai estar indo de acordo com Rabi Shimon. Que fala assim Alachá. Vechitei Miami da Malach Rabi Shimon, mas Shimon já foi no Becamaita. E se você quiser estiver com medo porque você falar Karachá como Rabi Shimon, você vai falar Karachá como Rabi Shimon até no começo, sobre o caso do Ibu que a gente acabou de ver, e você não concorda com esse caso, fala Karachá como Rabi Shimon, no final. Fala agora a caixa, ficou difícil. Amarav Shesh na vida, que daí Meshach Varav, Amra Lehashmata, Alachá Rabi Shimon. Eu ouvi que depois que ele estava, Rabi falou que quando ele estava cochilando, que falaram que realmente ela quer como Rabi Shimon, Pikal de Plig, diz a gente vê que ela quer como Rabi Shimon, porque tem gente que discute. Mas Rabi lá lebeivan, Biada Sanassá, que ela pode fazer? Ela é completamente honesta, ela tem completamente impedida de fazer qualquer coisa. Vieram dois e nem falar do marido que faleceu. Então, tem gente que discute, fala agora, vê onde, mais tarde, fala Braita, Kolareot Batorá, entre Srichot e Meduguet, Chutz Meshedish de Sedal Bibedin, todos os areot da Torá, se a pessoa casou com um deles, relações proibidas, nem precisa de gueto, porque o casamento não valeu. O gueto, para que gueto? Gueto para cortar que ligação? Essa ligação não existe. Fora é Shetish, aquela mulher casada que casou com outro, porque o Bedin falou para ela podia casar. Quer dizer, no caso que veio um Ed, no caso que veio dois Ed, o Bedin não se meteu. Então, se ela casou, é araiota, é pela sobrevida, porque ela é casada. E o Kiddushin e o Aktubá não valeu nada, nem precisa de gueto. Muito mais que aí tem prova que ela pode voltar primeiro. Quem falou que tem alguém que discute? Alpi Bedin de Bayagita, Alpi Edim lo Bayagita. Sobre o Bedin, se o Bedin se meteu, teve um Ed só, precisa de gueto. Se o Bedin não se meteu, não precisa de gueto, quer dizer que o Kiddushin nem valeu. Mas de acordo com o que é isso, ele lembra Rabi Shimon, falar que o de acordo com o Rabi Shimon, Alpi Bedin me vai a gueto. Quem falou que de acordo com o Bedin precisa de gueto? Não é a opinião de Rabi Shimon aqui no nosso Mishnah. Ve'ata de Rabi Shimon do Merasu, Bedin do Orata do Kisdono de Shimishá. Fala Rabi Shimon da Braita. Quando o Bedin fez a orar, quer dizer, quando eles deixaram ela casar com o outro, é como viesse um homem, quer dizer, que tivesse relações com o homem e com a mulher, de propósito. E ela é proibida de voltar para o primeiro marido. Alpedim, que chegaram a beijar. E se fosse sobre dois Edim e não com o Bedin se metendo com ele, é como se fosse sem querer. Ela não está proibida para voltar para o marido dela. Então, de acordo com o que o Rabi Shimon falou, mesmo quando foi o Bedin que se meteu e deixou, é como se tivesse traído o marido. Quem falou que precisa de gueto? Fala, e de vez de lobar gueto, nenhum dos dois casos de precisar de gueto, de acordo com o Rabi Shimon. Então, essa prática que a gente falou aqui, que só precisa de gueto, o único caso de Arot que precisa de gueto é se foi com o Ed e o Ed se meteu. Fala, ela lava a banana, tem que ser a banana. E aí, como é que a gente vai explicar? A nossa Mishnah que a gente falou que precisa de gueto, leu lá o Rabi Shimon e falou, era Rabi Shimon, porque senão não dá para explicar a nossa Mishnah. Betari tzach, assim você vai explicar Rabi Shimon. Rabi Shimon, Berasu Bedin Beoratan Kekavanat Ishbeishá o Bayaget.
Se foi de acordo com o Bedin que deixou, quer dizer, com o Ed, e eles permitiram a mulher casar, é como que eles tivessem kavaná de ser casado, como se tivesse uma relação de dois solteiros com kavaná de casar e precisa do gueto. Alpi Edim, que se foi de acordo com dois Edim, é como se eles tivessem tido relação, dois solteiros com relação sem, tivessem tido relação sem intenção nenhuma de casar e não precisa de gueto. Isso que está falando Rabi Shimon na Braita, está falando só para Isur, só para proibição do Baal e não para necessidade do gueto, e assim a gente tem que explicar a Braita. A Subedin Beratan Kizdonish Beishá Vemitasra Albalá. Se foi de acordo com o que o Bedin falou, quer dizer, teve um testemunho só e o Bedin deixou ela casar, é como se fosse de propósito que ela tivesse traído o marido e ela é proibida para o marido, e não que precisa de gueto, segundo o Alpiedim, que esgagat Ishbeishá Velomitasra Albalá. E se foi por testemunhos, é como se fosse sem querer, aliás, como se fosse sem querer, quer dizer que ela não teve intenção, como se tivesse sido sem consentimento da mulher, e ela não está proibida do primeiro. Isso tudo que está falando na Braita é sobre a opinião de Rabi Shimon, se ela está proibida primeiro ou não está proibida primeiro, mas não de necessidade de gueto ou não, e acabou. A gente pode falar que todas as duas Braitas de acordo com Rabi Shimon, então a outra Braita que fala que o único caso que precisa de gueto é o caso que foi de acordo com o Bedin, que teve um Ed só, se teve dois testemunhos não precisa de gueto, e acabou, e não precisa ter uma pergunta sobre Rabanan, para falar que a nossa Mishnah está difícil de encaixar com a outra Braita. A outra Braita também era Rabi Shimon. Ravina fala Olam Karban Leinan Korban Katani. Ravina fala isso aqui não é só para falar sobre se é proibido ou não para o primeiro marido, é sobre Korban, se precisa comer o Korban Khatat ou não. Asu Bedin Beratan Kizdonish Beishá Velomate Korban. O Korban Khatat, por definição, quando se faz sem querer. Se foi de acordo com o horário do Bedin, teve uma testemunha e o Bedin permitiu ela casasse, é como se fosse por querer, não tem Korban para trazer. Alpiedim, de acordo com testemunhos, que Shgagat Ishbeishá, o Mate Korban. Seria como sem querer e pode trazer o Korban. E aí, a segunda Braita só está falando sobre Korban, não tem nada a ver com Get, e a primeira Braita a gente encaixa com Rabi Shimon. Veima e Teima. Todos esses então que a gente falou o quê? Acabaram com a pergunta de Rav Sheshet sobre Rav, sobre a primeira Braita para encaixar com Rabi Shimon. Fala que essa primeira Braita encaixa com Rabi Shimon, e a outra Braita está falando sobre o Korban, ou sobre, não é sobre gueto, é sobre proibição para o marido, etc. Agora a Gemara vai dar outra resposta. Vei Baitema, você pode responder de outra resposta. Hakamaita, essa primeira Braita que fala o que precisa de gueto, Rabanani, de acordo com Rabanani. Betaretzach, não era Rabi Shimon de Rabanani. Ele explica da seguinte maneira. Chutz Beshetish, Besheniset Alpi Bedin. Nenhuma delas precisam de gueto, não vale gueto porque o Kiddush não valeu. Chutz, fora Eshetish. Não Eshetish que casou pelo Bedin, Eshetish, e aquela que casou sobre o Bedin. E aí você tem os dois casos. Mativ Ula, pergunta Ula. Bia abrindo do Maihave lá na meio. Como é que a gente pergunta o que ela podia falar? O que ela podia fazer? Quando a gente chega aqui no começo dos dois pontinhos e fala. Quando a gente fala quando tem dois Edim, com certeza ela não foi multada, o que ela podia fazer? Tem dois Edim, ela é Ones. Fala agora como assim que ela podia fazer? Ve'atnan está escrito na Mishnah Masechet Gitin, Katav Leshem Malchut Sheina Hogenet. Se escreveu um Get, um nome de acordo com Malchut, que não é Malchut propícia, quer dizer, não é Malchut romana, Leshem Malchut Madai, ou, isso aqui é Malchut Rov, ou em nome de Malchut Madai, ou em nome de Malchut Yavana grega, Levinyan Abayit, Lechorban Abayit, ou que não escreveu
o tempo que a gente conta depois da destruição do Beis-Mikdash, depois da construção do Beis-Mikdash. Aí Mizrach Katava Marav, ele estava em Mizrach, ele estava no Marav. Ele estava em Marav, o Katava estava em Mizrach. Então ele estava no Marav, falou que estava no Mizrach, estava no Oeste, ele estava no Leste. Tetsem Mizé Mizé. Ela tem que separar tanto do primeiro quanto do segundo marido. E todas as 16 multas que tem sobre isso. E a mãe, você poderia perguntar por quê? Leima mãe rabe lá no meio, você poderia perguntar o que ela pode fazer. O cara que escreveu o gueto escreveu errado. Porque ela tem que separar do segundo também. Porque o gueto do primeiro não valeu, o cara escreveu errado. Ela é honesta, o que ela pode fazer? E vai ele a guita. Sabe o que ela tinha que fazer? Ela tinha que ler o que ela estava assinando. Não sei se ela não assina, mas ela recebe. Tinha que ler o que ela está recebendo. Marav Shimi Barashi, Tashma, quando você teve Mitó, Viala Hatzarata Venice, aquela que fez o que? Fez Ibum, e foi a Tzará, quer dizer, a outra esposa do cara, do falecido, e casou com alguém, qualquer um, com permissão, a outra esposa tinha feito Ibum, Nimtzet Zo Elonit. Essa que fez Ibum agora descobriu que ela é Elonit. E se ela é Elonit, não tinha obrigação de fazer Ibum. O Ibum não isentou a outra. Tetsem Mizel Mizel, ela tem que se separar de um e de outro. Quer dizer, nem pode fazer o Ibum. E agora, com essa que ele casou, ela tem que separar. Fala com ela, e todas as coisas com ela. Vem a mais, a gente deveria fazer a minha pergunta, por quê? Nem mamãe rava lá bebê, o que ela podia fazer? Como é que ela sabe que a outra é Elonit? Porque ela tem culpa. Se a gente vai começar a perguntar o que ela tem culpa, por que a gente não pergunta lá no gueto? Por que não pergunta aqui? Lá no gueto ela deveria ter ido o que ela recebeu, beleza. Por que não perguntou aqui, nesse caso do Ibum? Fala, camarada, e vai lá, Leamtunei. Sabe o que ela deveria fazer? Ela deveria esperar um pouquinho depois que a outra casou. Espera um pouquinho, ver se engravida, ver se está tudo bem, ver se está tudo beleza, e em casa. Ela saiu correndo para casar. הגמרא אמרה בעייתה שמכל העריות שאמרו פוטרות צרותיהן, החוץ צרות וניסו ונמצאו אלו אלונית, תצא מזה ומזה, בכל הדרכים האלו באה. Todas as araiot, foram Ramim, todas as 6 relações proibidas, eles isentam as sarot de Ibum. E assim elas estão permitidas de casar com outro, sem fazer Ibum ou Halitzah. Vieram as sarot de Nisu e casaram, e as araiot, aquelas que eram, por exemplo, todos aqueles casos que a gente viu na Mishnah. Se é araiot, se é uma relação proibida, se é parente e tal, isenta as sarotens. Se essa aqui que é um caso de parente, depois descobriram que ela é a Elonit, que é isenta de Ibum, que não isenta as sarot, e as outras já casaram. Tetsem Mizel, Mizel não pode nem ficar com o Ibum, nem com quem casou. Fala com a mãe, nem minha mãe rava ela mesmo, poderia perguntar o que ela pode fazer. Fala com e baile, lembra tudo e ela tinha que esperar. Amarava, Tashma, Kataf, chover guet laish, ve chover laishá, Vetav, Venatat guet laishá, ve chover laish, Venat no zelazé, ve zelazé. O chover é tipo um recibo que a mulher recebe lá, escreve que recebeu Tubá. Então ele escreveu um gueto para um homem e dá para a mulher, e esse recibo para a mulher, e ele trocou. Ele deu o gueto para a mulher e deu o chuveiro para o homem. No zelazé. E eles trocaram lá. Te dou o gueto, você me dá o recibo, fica tudo numa boa. לאחר זמן, הרי הגט יוצא מתחת ידי האיש, ושובר מתחת ידי אישה. Quando o Bar ele teve que provar que ele pagou a Ketubá, então o gueto saiu da mão do homem e o chuveiro saiu da mulher.
Fala Gmará, Tetsê Zé Mizé, Tetsê Mizé o Mizé. Ela tem que separar do primeiro e do segundo bala, porque ela casou com o segundo bala sem ainda estar com o gueto na mão. Ela estava com o chuveiro e não com o gueto. Eu falo da Rima Elubá. E a mãe, nem mamãe ela na minha vida, deveria falar o que ela deveria fazer. E bala olha para ele que tinha que fazer, ela tinha que ler o que está na mão dela. Fala Gmará, então ela sim tem culpa, ela deveria ter lido. Marabash Tashma, outra prova. Shidashmo Shma, Shemirov Shemirah. O Sofê lá que está escrevendo, ele esqueceu, ele errou, trocou o nome do marido, o nome dela, o nome da cidade, o nome da cidade dele, o nome da cidade dele, a cidade dela. E esse gueto então é um gueto passul. Ela não pode nem ficar nem com o primeiro bala, mesmo com o gueto passul, nem com o segundo que ela casou. Nem mamãe ela mesmo, deveria pensar que ela pode fazer. Para ele, a mesma coisa, deveria ter lido o que ela está recebendo. A maravilha da Shmakna sabe que querer, se a pessoa casou com uma mulher que se divorciou do marido antes, com get querer. O que é get querer? Um gueto, eles vão enrolando, né? Eles escrevem, enrolam, enrolam. Sobretudo esse enrolado que faz. Esse aqui é um gueto mekushar, um gueto que eles enrolam. Então, eles escrevem 2 sejinhos, enrolam e tem que ter a assinatura do Ed sobre cada vez que enrolaram. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram Shmirá para os Kohanim, quer dizer, para ver se o marido se arrepende. Então, o gueto querer é esse que não enrolaram. Desculpa. O gueto querer é esse que ele tem que enrolar, né? Então, a cada vez que ele enrola, o Ed vai lá e assina. E aí vai dando tempo para o cara se arrepender. Agora, se alguma dessas enroladas aqui não tem assinatura do Zedim, é o gueto querer. Quer dizer, enrolaram sem o Zedim assinar. Então, se deu esse gueto querer, tem que sair desse, né, do primeiro, não pode ficar com o primeiro, também não pode ficar com o segundo. E vai ele com ele, sabe o que ele deveria fazer? Deveria ter lido o gueto. Papa Sabalemei Veduvoda, Maiava lá Melmeivan. O Papa ele quis realmente falar sobre o caso da mulher que o marido voltou e perguntar sobre isso. E me falar o que ela poderia fazer. A maneira Vuna Bereidravoshuela, o Papa, Atada Colada e Matniata. Como é que você pode perguntar um negócio desse e trazer isso como prova? A gente trouxe todas essas Brighton que ela sim tem o que fazer. Malei Velav Shanino, a gente não viu que todas essas perguntas a gente deu a resposta. A Malei Veashinui Leiguelíssimo. Sobre todas essas respostas, você poderia botar para Kula. Então, sobre isso que o Rav Shishit falou também, a gente deveria fazer a drachá de todos têm resposta, você poderia botar tudo para Kula. Se a gente não coloca para Kula é porque isso não é pergunta para ser um argumento para a gente falar. Amaravash o lekara lochashina, por que a gente não fala que falar abaixo, por que a gente não fala que a gente não suspeita por fofoca, por ouvir falar? Você está falando que tem um Ed só, a gente não pode ter suspeita disso. Depois que ela casou com a permissão do Bedin, a gente ouviu que o marido dela ainda está vivo, mas ele ainda não apareceu. A gente não pode multar ela por causa disso, só porque a gente ouviu falar não quer dizer nada. Rei Kala, qual ouviu falar? E lembra aquela debate nisso? Foi o que ouviu falar depois que ela casou. Hamra, Ravashi, Hadazimna. Isso aqui já falou Ravashi uma vez. Ravashi, colocá-la debate nisso na Rashina. Toda a voz que vem depois do casamento dela, a gente não ouve. Mal detém Mahoel Veata, Levedina, Vecharina, no que Kala de Kame, Nessuine, Damen, Vetidassar. Kamash falando que não. Fala, realmente ele já falou isso. Mas você poderia pensar que por que ele casou?
porque veio um Ed não tem força de 2 Edim, não é uma testemunho completo, mesmo assim, Ramim vieram e deixaram. Então, com um Ed deixaram, talvez, por que ela casou? É porque teve porque ouviu falar, porque veio um Ed só, não era 2. Então, agora também que ouviu falar o suficiente para ela, para você falar que ela está proibida, ela está falando que não, esse ouviu falar depois do casamento não quer dizer nada e não tem essa força para proibir ela.